Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local. Boa tarde, bem-vindos à Política Local com Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro, autarcas da região de Setúbal, neste programa de análise da política numa perspectiva local. Hoje temos apenas Manuel Pisco e Ivan Gonçalves. Paulo Ribeiro teve um impedimento e não consegue estar connosco nesta edição. Temos três temas ou três assuntos que vamos procurar analisar. Em Setúbal, a Assembleia Municipal aprovou uma recomendação para que a Câmara Municipal avalie a possibilidade de agir judicialmente contra o aumento das tarifas do lixo. Em Almada, a Câmara Municipal não está disposta a ceder às pretensões do Centro Paroquial de Cacilhas, que ameaça fechar em agosto e deixar mais de uma centena de utentes entre crianças e idosos em apoio domiciliário, assim como cerca de 30 funcionários sem amparo. E em Palmela, o município conseguiu reabrir o Centro de Saúde de Brejos do Aça. São estes os três temas que temos como menu para a edição de hoje. Eu começo por Manuel Pisco, uma vez que é Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, que presidiu esta reunião da Assembleia em que foi aprovada a recomendação à Câmara Municipal para que pondere agir judicialmente contra os aumentos das tarifas dos resíduos urbanos. E eu pergunto-lhe, Manuel Pisco, agir contra quem e porquê? Quais são os fundamentos para uma eventual ação? Boa tarde a todos. Olha, os fundamentos poderão ser quase exatamente os mesmos que foram os fundamentos dos municípios que estão integrados na Valor Lis, na Comunidade Intermunicipal de Leiria, que já, para relação às tarifas deste ano, usaram de cautelar que teve deferimento e que tornaram impeditiva a aplicação das tarifas determinadas pela ERSAR e que a Valor Lis pretendia aplicar. Portanto, já não é uma novidade, não é uma invenção, portanto, é uma prática que outros municípios já começaram a adotar para tentar suster esta falta, enfim, de medida, porque as propostas das tarifas são desmesuradas e um dos fundamentos jurídicos é precisamente a desproporcionalidade. Estão a ser feitos aumentos, no caso aqui da Amar Sul, na Península de Setúbal, que chegam a 295% em 3 anos. Isto é incomportável, triplica a tarifa. E a ameaça de que ela venha a ser ainda mais agravada nos anos seguintes. Ora, o que está aqui subjacente a esta razão jurídica para proceder judicialmente é que os fundamentos da construção das tarifas de resíduos já estão subvertidos. Porque à medida que se faz mais separação de resíduos, que se faz o aproveitamento, quer energético, quer em termos de biorresíduos para adubos ou para energia, esse aproveitamento, a reciclagem dos plásticos e do vidro, etc., esse aproveitamento deve gerar proveitos, ou seja, foi concebido assim, é para gerar proveitos que vão cobrir as despesas dessa separação de resíduos. Ora, no caso da Amar Sul, tem subido exponencialmente a quantidade de resíduos tratados. Subiram para 70% em 4 anos, não é? Subiu também ligeiramente o 14% apenas o volume de resíduos depositados em aterro. Portanto, mas está de facto a balança da recolha e do tratamento de resíduos de forma diferenciada está a evoluir muito favoravelmente na província de Setúbal. Simplesmente, depois, a Sociedade de Ponte Verde, que devia compensar o tratamento dos resíduos e da sua separação e do reaproveitamento através da reciclagem, não está a compensar, não se mexe nas compensações financeiras há muitos anos e este ciclo devia ser circular, da economia circular, já não é circular. Quando muito é oblongo e vai sempre favorecer quem? O operador, que no caso é o operador que é a EGF, não é? Que está com maioria privada e tem os lucros garantidos, não é? Que tem uma rentabilidade garantida, independentemente dos custos da reciclagem e depois
vai-se carregar todo o acréscimo de custos na tarifa dos consumidores, dos municípios consumidores. O que tem acontecido é que os municípios não têm coragem de aplicar esta tarifa por inteiro aos consumidores, porque é desproporcional, é outro fundamento jurídico. É evidente que nos últimos 2 anos não subiram 300% os rendimentos médios das famílias. E, portanto, há uma desproporção completa em relação à evolução de rendimentos das pessoas, dos consumidores e dos que são utilizadores do resíduo, do sistema de resíduos, e aquilo que é proposto nas tarifas. Portanto, isto não corresponde de forma alguma nem ao sistema de economia circular como foi desenhado inicialmente, nem à proporcionalidade dos rendimentos das famílias e àquilo que elas podem pagar pelo serviço público que lhes é prestado na recolha, tanto mais separativa quanto possível, depois pelo seu aproveitamento, na reciclagem, nos aproveitamentos para a energia, etc. Mas esse sistema está desequilibrado. É este o fundamento de uma ação jurídica para repegar. Isto não é uma coisa de interesse nem da CDU, nem do PSD, nem do PS. É uma questão que interessa a todos os municípios, porque todos os municípios têm a sua população a quem prestam os serviços públicos em termos que sejam sustentáveis, sejam comportáveis pelas famílias. E chegamos a um ponto em que já não são comportáveis. Portanto, isto tem que ser, se o Governo não toma a iniciativa, não atua, porque nós vamos para o regulador diz, sim senhora, o sistema já está desequilibrado, mas isso depende do Governo. Nós vamos para a Autoridade Nacional de Resíduos, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, e diz, pois é verdade, isto já está desequilibrado. Está bem, mas isso depende da iniciativa do Governo, claro. O Governo é que desenha o sistema, faz a legislação e, naturalmente, tem que ir fazendo as atualizações que forem necessárias para reequilibrar as coisas. As metas europeias são muito elevadas e ninguém quer evitar acompanhamento das metas de tratamento e de reciclagem de resíduos. Ninguém quer manter muito tempo em aterro grandes quantidades de resíduos. Nós queremos que isso aconteça. Agora, tem que se arranjar uma forma que seja comportável para um cidadão com o nível de rendimentos que nós temos em Portugal. Nós não podemos fazer o mesmo ritmo de evolução de tratamento de resíduos e aproveitamento e reciclagens que faz a Alemanha ou que faz outro país europeu. A Alemanha, sobretudo, que é o que está mais avançado, ou a Holanda. Eles estão a 1 ou 2% de atingir os 100% da reciclagem. Nós estamos a 70%. É completamente diferente. Portanto, nós não podemos tratar um país ou uma população que tem níveis de rendimento e de desenvolvimento dos sistemas de aproveitamento de resíduos e do seu tratamento com uma que já está quase a apurar os 100% do serviço, com tratamento e com reciclagem. As coisas são desequilibradas. Portanto, nós temos que intervir. O Governo está omisso na política de resíduos há muito tempo. Manuel Pisco, ainda sobre a questão judicial, eu confesso que não conheço o processo da região de Leiria que referiu. Quem será a outra parte nesse processo? O gestor do sistema em Setúbal, neste caso a Amarsul? Sim, é quem tem a competência para fixar as tarifas. Não é, o sistema propõe. As tarifas são fixadas pela entidade reguladora. Portanto, a entidade reguladora tem uma missão que não é só garantir os proveitos permitidos, não é? Não é só garantir proveitos ao operador, que neste caso é um operador privado, mas é garantir os proveitos, mas com o equilíbrio do sistema de forma que seja comportável para as famílias e para os consumidores. Não é? Já vamos depois ver mais politicamente. Esse equilíbrio é que falta. Vamos deixar... A prudência popular pode ser contra o Estado, pode ser contra o Estado, que é representado sempre pelo Governo, mas e que depois determina e faz a conformação do funcionamento das competências e das atribuições de cada uma das instituições dentro do sistema. Portanto, claro que isso é sempre contra o Estado, representado pelo Governo. As entidades não têm, só podem ser demandadas na medida em que não estejam a cumprir a lei, não é? Enquanto estiver a aplicar, a ERSAR tem que aplicar o sistema legislativo que existe no setor, tal como a Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, elas só são demandáveis na medida em que não cumpram aquilo que está estipulado na lei em relação às suas atribuições e às suas competências. Não sendo esse o caso, que é demandado ao Estado. E, portanto, não há falta de sujeitos a quem demandar,
não há falta de objeto da demanda e, portanto, há uma situação concreta que, se não é tratada a nível político, e esse é que é o problema, é que o governo tem estado comodamente ausente deste problema. Já vamos a esse aspecto mais político, Manuel Pisco. Vamos apenas ouvir também Ivan Gonçalves sobre que sentido é que vê nesta hipótese de haver uma ação judicial contra o aumento das tarifas dos resíduos. Bom, antes de mais, muito bom dia a todos. A todos que estão presentes e aos nossos ouvintes também. Bom, relativamente ao sentido do processo judicial, eu acho que esta questão até é talvez mais política do que judicial e, portanto, é nestes modos que deve ser tratado. E é óbvio que os aumentos que têm vindo a existir durante os últimos anos, ou aliás, os aumentos recentes, não é durante os últimos anos, durante as últimas semanas, durante os últimos meses, são, e que se adivinham para os próximos anos, são aumentos que impactam na carteira dos portugueses, neste caso dos habitantes da Península de Setúbal, e que têm que ser ponderados, e que têm que ser ponderados em função também dos rendimentos que as famílias têm, e até tendo em conta a situação social em que o país se encontra, em função do aumento da inflação e do custo de vida, sendo que até temos tido boas notícias relativamente àquilo que é o poder de compra das famílias. Ainda hoje via que tem subido consistentemente desde a última década, segundo dados oficiais. Mas existe de facto uma inflação que é tremendamente alta e, portanto, nós temos que ter isso em conta quando tomamos este tipo de decisões. Agora, a questão de fundo parece-me que não deixa de ser aquilo que é uma necessidade imperiosa de nós termos uma política diferente de separação de resíduos e até de produzirmos, enquanto sociedade, menos resíduos. E nós não podemos dizer que nos preocupamos com aquilo que são os temas ambientais, com as alterações climáticas, com o dano que a espécie humana vai causando, não só não é uma questão do nosso país, não é uma questão mundial, mas de facto nós não podemos compatibilizar isto depois com a produção de resíduos da forma como fazemos, e é preciso começar por algum lado. O Manuel Pisco assinalava e bem que nós estamos muito longe de atingir aquilo que são as metas europeias, que são as metas que já são atingidas na Alemanha. Eu também acho que a Alemanha tem um nível de desenvolvimento social e económico que nós não temos. Isto aplica-se a tudo, até quando se faz a comparação dos salários, a comparação dos rendimentos. Não sou daqueles que acham que só porque Portugal aderiu à União Europeia há 30 anos, que devia passar nestes 30 anos, que tinha condições para passar a ser a Alemanha da periferia da Europa. Obviamente isso não é realista, não iria acontecer. É por isso que ainda hoje existe uma grande desigualdade desde esta periferia para o centro da Europa, apesar dos progressos que o país tem feito. Agora, eu não vejo muito melhores formas de nós aplicarmos políticas que sejam mais amigas do ambiente, que aumentem a separação dos resíduos, que façam até que as famílias produzam menos resíduos e com que as famílias e os consumidores obriguem a que as marcas, os produtores de bens, também produzam menos resíduos. E isto muitas vezes até se dá o exemplo das embalagens que são criadas e das duplas embalagens. E talvez nós, enquanto consumidores, também devêssemos ser mais exigentes nessa matéria, mas não há muito melhor forma de o fazer sem ser através da questão financeira, ou seja, de garantir que quem produz mais resíduos paga mais por isso. É óbvio que é preciso compatibilizar com os rendimentos, mas não pode ser só esse o critério, porque senão nós mantemos-nos na situação em que temos estado de não cumprimento daquilo que são as metas a que estamos obrigadas, mas mais importante que isso, eu nem sequer vou tanto à questão das metas. E também, Ivan, desculpe interromper, e também é cautelar que isto não se transforme num negócio em que alguns ganham milhões, não é? Porque isso, também corremos esse risco, ou já estamos até nessa situação. Especialmente quando esses milhões depois são pagos por todos nós em forma de impostos ou de taxas ou o que seja. Isso estamos absolutamente de acordo. Mas também não tenho a certeza que seja essa a situação, porque aquilo que nos vão dizendo é que não existe, é que o negócio em si, o operador do negócio, aquilo que diz é que o negócio não é rentável e que é deficitário e que por isso é que precisa dessas tais compensações. Bom, mas essa é uma parte Mas olhando aqui para a Marsul, tem havido distribuição de dividendos todos os anos. Portanto, há margem, pronto, não é? Mas, sim, mas o que a Marsul também diz é que a operação não é rentável e é por isso que tem que ser compensada. Mas, como dizia, eu não tenho dados
neste momento, quer dizer, podemos estudar o tema, mas eu não tenho dados para dizer se a operação está a ser bem feita, se pode ser mais rentável, se pode ter ganhos ou não. Aquilo que eu sei, remunerado ou não, pois. Não exatamente, ou seja, mas isso é assente em dados técnicos também. Nós não queremos, se não queremos ser iguais aos populistas, também não podemos agir como eles, e às vezes há muitas coisas que só estudando e, aliás, como quase tudo, é que nós podemos, só estudando e indo aos dados concretos, é que nós podemos afirmar que há ou não um abuso. Eu não tenho a visão de diabolizar os privados nos negócios que fazem, tenho a noção, que eu acho que todos temos, que os privados fazem negócios quando entendem que eles são rentáveis. Isso não há dúvida nenhuma. E é legítimo. Não, o que o Estado tem que fazer é defender os seus interesses e os interesses das populações, aqui o Estado, no sentido lato, autarquias e o Estado Central, e eleitos transversalmente. Mas portanto, é óbvio que é preciso que nós não tenhamos um custo que seja incomportável por parte das famílias, mas por outro lado, nós temos também que criar incentivos sérios para que se produzam menos resíduos e para que seja feita uma separação de resíduos mais eficaz. Os resíduos hoje em dia, a separação, eu conheço melhor os dados do meu concelho, mas admito que sejam transversais àquilo que se passa em quase toda a Península de Setúbal. É que nós ainda estamos muito abaixo daquilo que seria desejável na reciclagem, na separação de... E, portanto, temos que trabalhar nesse domínio e se calhar até temos que ter meios mais eficazes de taxar quem não cumpre. Porque esta coisa de se indexar, como acontece ao consumo de água, também deixa muito a desejar, porque já existem também outros mecanismos para perceber exatamente quais é que são os resíduos que cada pessoa produz, e isto sem falar na questão do saneamento. Mas eu acho que não vejo outra forma, isto para simplificar, não vejo outra forma que não seja uma forma de custo financeiro, de nós também criarmos, para além da sensibilização social, mas essa até tem vindo a existir ao longo das últimas décadas, mas não vejo outra forma, verdadeiramente conseguirmos aumentar a nossa eficácia neste domínio, e acho que é imprescindível aumentar a eficácia neste domínio, porque nós não podemos compatibilizar, porque depois as alterações climáticas, a contaminação de solos, a contaminação de rios, etc., é pago por todos e em especial por aqueles que são os mais vulneráveis da nossa sociedade. E, portanto, achar que não termos uma política que seja amiga do ambiente é algo que vai ser empurrado para as próximas gerações, mas é empurrado, para já nós já estamos a sofrer, mas até sendo empurrado para as próximas gerações, são sempre os mais vulneráveis que acabam por sofrer mais com os problemas ambientais, como se vê em grande parte dos países menos desenvolvidos do mundo e como já se começa a ver até aqui em parte da Europa. E, portanto, acho que é preciso compatibilizar estes dois interesses e, portanto, eu compreendo que seja preciso aumentar alguns destes custos, mas é preciso fazê-lo com proporcionalidade. Não pode ser de forma que seja incomportável. Já falou aqui em Almada, é autarca em Almada, neste momento presidente da Assembleia Municipal de Almada. Como é que o município resolveu este problema dos aumentos para este ano? Aquilo que o município está a fazer é assumir que estes aumentos existem, não são na dimensão que muitas vezes nos é dito, ou até daquilo que a oposição veio pré-anunciar que aconteceria. Há alguns aumentos, e como é óbvio, mas esses são assumidos, esse é a adequação àquilo que são as tarifas nacionais, e estamos a fazê-lo em cumprimento da lei. Agora, procurando também que eles não afetem aqueles que são os mais vulneráveis, e é por isso que existem tarifas diferenciadas. Existem as tarifas sociais e também existem escalões por consumo, água, sim. Mas escalões por consumo, a tarifa social da água já é aplicada automaticamente. Qual foi a percentagem de aumento fixada para este ano? A percentagem de aumento não é linear, ou seja, depende dos vários escalões e há pessoas que acabam por ter uma fatura por se queixar que a fatura da água aumentou bastante e há outros que praticamente não sentiram. Portanto, não é... Mas não consegue dizer um número, se foram 5,9%, se foram 10%? Não foram os 39%, Ivan? Não consigo dizer, só porque esses 39% não estão a ser aplicados por todos, não se refletem nas faturas de toda a gente, porque ao mesmo tempo também existiram... Sim, mas houve esse valor de referência e... compensação. Sim, o valor, aquilo que se fez em Almada foi aplicar a recomendação da ERSAR. A recomendação que é Pronto, de facto... 39%.
mas que, mais uma vez, não é aplicada da mesma forma a toda a gente. Para a semana podemos continuar este debate com números mais eficazes, pronto, mas mesmo nos consumos domésticos e industriais, ou o que seja, as coisas estão... o que temos procurado fazer, para a Câmara Municipal, neste caso, os SEMAS, é também ir mitigando alguns destes aumentos para que quem tem menos rendimentos não seja colocado perante aumentos que são exorbitantes. E, portanto, é isso que está a ser feito. E é essa avaliação também está a ser feita continuamente, obviamente. Manuel Pisco, queria dizer mais qualquer coisa, depois também lhe quero fazer uma pergunta, sim. Sim, só para dar toda a razão ao Ivan Gonçalves naquilo que disse. Primeiro, isto não deve ser uma questão judicial, deve ser uma questão política, não é? Mas eu não sei se, por exemplo, o Ivan tem a noção de que daqui a 6 meses, no final de 2023, é obrigatório que em todos os sistemas de tratamento e todos os sistemas de recolha esteja instituída a recolha seletiva dos resíduos biodegradáveis, que são os restos de comidas, que são as matérias verdes, tudo o que é biodegradável e que é tratável, é obrigatório por lei. E agora eu gostava que o Ivan também tomasse a noção disto, do que é que foi feito até agora pelo Governo. Quase nada. Alguns incentivos a comprar um autocarro ou dois, um carro de recolha de resíduos e pronto. Quais são os municípios? Há alguma vez os municípios, em algum sistema de tratamento multimunicipal ou intermunicipal, ou município a município, na recolha em baixa, estão preparados para esta separação? Não estão. Porquê? Decretou-se, mas não se tomaram as ações de concretização a seguir. Isto é um problema político. Mas esta ação do Governo tinha que ser feita. Não foi feita e agora olhamos para o prazo de 6 meses e está tudo por fazer quase. Está tudo por fazer. Tem razão outra coisa, é preciso estudar estas coisas. Mas não é estudá-las na semana a seguir em que foi determinada uma meta em Bruxelas. É estudá-las permanentemente. Qual é o sistema mais viável? Como é que isto se pode fazer? Temos que estabelecer um regime paralelo de recolha de resíduos biodegradáveis, comprar carros só para essa recolha, estabelecer contentores só para isso, fazer como? Isso tem que estar sempre a ser estudado. Ou pode haver aqui alguma separação. Sacos herméticos podem ser depositados nos contentores do resíduo geral e depois separados mas isto está por fazer. O problema é esse. Não há ação política nesta área. De acordo com as metas. Estamos todos. Nós temos que consumir menos e também atuar noutra área, a montante, que é limitar na produção e na distribuição a quantidade enorme de embalagens que são, enfim, produzem resíduos, produzem lixo, que são, de facto, uma coisa incomensurável, não é? Portanto, tem que se tratar de regular a fonte da produção daquilo que vai ser um resíduo logo assim que se abre um pacote em casa, não é? Isso tem que ser limitado. Tanto plástico porquê? Porque não se consegue ir contra o lobby do plástico e dos derivados do petróleo? Esse é um problema sério. Porquê é que não há medidas políticas para limitar isso? Qual é a medida política que nós conhecemos todos do dia a dia? Olha, põem-se os consumidores a pagar sacos de plástico. Também ninguém os pede. Ninguém pede sacos de plástico. Caramba, ponham sacos de papel. Não é? Estas medidas, mas não se pode ir contra o lobby do plástico. Portanto, isto é política, não é jurídico. Manuel Pisco, por falar em... Mas temos que pedir ação política para ajudar a ir atrás das metas para a gente ser um país mais limpo. Ainda neste domínio da política, a recomendação aprovada pela Assembleia Municipal foi muito mais do que apenas este aspecto da ação judicial, mas independentemente da recomendação ter muitas áreas de ação, é uma coisa que tem o efeito jurídico, o efeito legal que tem, é uma recomendação e também leva tempo a haver algum efeito destas recomendações. Portanto, o que lhe queria perguntar era que saída é que vê para, no caso do município de Setúbal, se dar a resposta a esta necessidade dos aumentos das tarifas dos resíduos, tendo em conta que o operador deu um prazo, vai começar a aplicar as novas tarifas. E quando é que a Câmara de Setúbal pode ter uma decisão tomada e que decisão é que acha que pode ser encontrada, tendo em conta o impasse que está gerado dentro do Executivo Municipal?
É assim, a questão da possibilidade da ação jurídica nem é a principal. O que se pretende é começar a fazer a discussão com todos os que estão interessados nisto. Naturalmente, são os municípios, são os sistemas multimunicipais e é depois a autoridade reguladora e a Autoridade Nacional de Resíduos e é o Governo. Portanto, é preciso tratar disto politicamente, que é para a gente encontrar o reequilíbrio das coisas. Não é? A questão judicial é um pormenor nesta coisa, mas tem um efeito prático. Acabei de dizer, quer dizer, Valor Lis, os municípios da Valor Lis, então há municípios de certeza que não são todos do PCP. Olha, a Marinha Grande, Leiria, Pedrógão Grande, Pombal, Porto de Mós, Castanheira de Pera, Batalha, Ancião, Alvaiazer, Figueiró dos Vinhos, que eu saiba, não serão municípios da CDU. Portanto, é uma questão política partidária. É uma questão de realidade e de possibilidade. Mas, Manuel Pisco, a minha pergunta era, até lá, até que o paradigma mude, como é que se vai fazer em Setúbal? Que saída é que vê? Sim. É isso, Francisco. A questão da ação judicial, uma providência cautelar, mandou que estes municípios não aplicassem a tarifa proposta para a entidade reguladora. Vê ainda em tempo útil, até então. Que a ação principal seja decidida. Portanto, isto tem logo um efeito de mandar parar esta coisa. E a própria ERSAR acabou por ter que comunicar aos municípios e ao sistema de tratamento à Valor Lis que suspendessem a tarifa com efeitos a janeiro de 23. Portanto, é uma questão prática para dar tempo para fazer uma discussão. Agora, o governo é que não pode assobiar para o lado. A questão existe, todos a conhecemos, não é? Mas tem que ser tratada de forma contínua, com soluções. Nós não encontramos, deixamos isto... Há coisas que a gente tem que entender de que nível de solução é que tem. Não podemos deixar ao critério e às disponibilidades financeiras e técnicas que cada um dos municípios tem, que são muito diversas, não é? São muito diversas. Mesmo dos municípios de maior dimensão, não conseguem encontrar uma solução comum. Portanto, isto tem que ser estudado em contínuo para arranjar soluções que sirvam ao país, porque isto não se resolve Câmara a Câmara. Uma Câmara do Alentejo, uma Câmara de Trás-os-Montes, que meios é que tem para estar... Também contribui menos para os resíduos. Mas as câmaras maiores, Setúbal, Leiria, Coimbra, Porto, etc., mas nenhuma encontrou um sistema. É o sistema de pagamento em volume de produção, este pagamento separado, uma coisa que não está mal preparada. Não é? No final deste ano, passa a ser obrigatório, na lei, vamos a ver o que acontece na prática, que a tarifa de resíduos não seja ligada ao consumo de água, que é como se está a fazer agora. Como nem se consegue medir os resíduos, olha, portanto, conforme o consumo de água, partindo-se do princípio, quem consome mais água produz mais resíduos. Bem, enfim, mas isso deixa de ser válido a partir de 1 de janeiro do ano que vem, porque até lá nós temos que ter todas as câmaras, todos os sistemas têm que ter preparados uma faturação que separa e começa a quantidade de resíduos. Então as pessoas passam a pagar pela quantidade de resíduos que produzem. E eu pergunto, alguém já se preocupou com isto a partir do Ministério do Ambiente? Mas alguém arranjou formas de fazer isto? Propôs meios de o fazer? As câmaras que façam o que entenderem e os sistemas multimunicipais ou intermunicipais façam como entenderem. Portanto, falta a ação correspondente à decisão política que ficou tomada, ficou no ar, na letra de um decreto-lei e depois nada acontece. Este é que é o problema sério. Manuel Pisco, vamos ainda saber se Ivan Gonçalves quer dizer mais alguma coisa sobre este tema. Há aqui uma interna discussão que nós vamos tendo, que é o Manuel Pisco também tenta fazer, eu percebo, a CDU é poder a nível autárquico, não é poder a nível nacional, é quase aquele discurso de que as câmaras não têm condições para fazer também a sua parte. E desculpa, acho que as câmaras também têm as suas responsabilidades. E, portanto, quando o Governo, neste caso, e como diz, e muito bem, diz que os resíduos têm que vir a ser pagos em função daquilo que é mesmo produzido e não pelo consumo de água, esta é uma boa medida, quer dizer, e as câmaras têm que se adequar àquilo que é a legislação em vigor. E vamos dizer, as câmaras do nosso distrito não têm condições para o fazer, umas terão mais, outras terão menos, mas os dados que nós temos é que, apesar de tudo, há até financeiramente as câmaras do nosso distrito têm condições para ir fazendo esta adequação. Pode não ser tão rápido, podem não fazer em 6 meses, podem fazer em 2 anos, talvez, mas também não podemos quase infantilizar as câmaras municipais e dizer que esta responsabilidade tem que ser toda assumida pelo Estado. Não me parece que seja por aí. E, como nós também vamos vendo, ao contrário daquilo que a CDU nos vai dizendo, as condições financeiras dos municípios não se têm degradado, antes pelo contrário. Portanto, também tem... O Ivan tem alguma ideia de como é que pode ser feita essa medição do consumo individual dos resíduos?
Bem, pode ser feita, por exemplo, com o estabelecimento de contentores porta a porta, oficiais, que já e que depois tem uma métrica assim. não é nada de Mas muito... isso vai obrigar a que exista uma capacidade de recolha também porta a porta, que nem todos os municípios têm por enquanto. Já existiu em alguns sítios, por exemplo, o município de Lisboa, que é o maior do país, tem este recolha porta a porta. Em Almada já existiu e depois regrediu-se. É algo que também muitas vezes é falado, até porque aquilo que os especialistas nos dizem é que aumentaria o nível de recolha de resíduos na recolha seletiva. E essa é também uma preocupação, porque os municípios, especialmente no caso do município de Almada, isso também acontece, a recolha ainda está aquém daquilo que seria o desejável, em termos de resíduos não diferenciados e da recolha seletiva. E, portanto, mas existem meios técnicos, quer dizer, não é uma coisa assim tão complexa como isso, fazer por peso, mas eu diria que existem várias soluções técnicas que podem ser aplicadas e que, com os mecanismos que nós temos à disposição hoje em dia, não me parece que seja nada inexequível. Ainda vamos ver os baldes de lixo fechados a cadeados para os vizinhos não porem o lixo na conta do outro. Está bem, ouça, nos resíduos dos bioresíduos, não é? Já são fechados a cadeado e depois o acesso é através do cartão. Isto é em Setúbal, está em vigor. Atenção, eu não estou a falar da conversa de ter culpas. O Ivan relaciona-se neste nosso diálogo sempre. Eu sou o porta-voz da CDU, não tenho categoria para isso, não é? Nem nunca me candidatei a isso, só faltam as minhas opiniões. E isso que fico de uma vez esclarecido por todos. Só lhe falta a legitimidade, porque perfil tem o Manuel. Também. Defenderia bem a CDU. Eu não fui nomeado porta-voz nem da CDU, nem do PCP, nem de coisa nenhuma. Portanto, eu não posso também vincular nem a CDU nem o PCP às minhas opiniões. Atenção. Uma coisa são princípios gerais e concordâncias com aquilo que andamos a fazer e o sentido das coisas, não é? Se me disserem assim, olha, o PCP e a CDU é contra a maioria privada nos sistemas de gestão de resíduos da EGF porque há sempre uma margem de lucro que não vai para o sistema. E quando era dos municípios e do Estado, ia para o sistema. Eu estou de acordo, não é? Mas isto não implica uma posição ideológica contra todas as empresas privadas. Não é isso. Nos serviços essenciais, elas causam desperdício. Aproveito dos privados. E isso já é uma margem que faz falta ao sistema. Está aí uma justificação que é factual em relação a uma coisa que o Ivan é capaz de dizer isso é só um preconceito ideológico. Não é. Olha que em 2015, em dezembro de 2015, o governo do Partido Socialista comprometeu-se a fazer a reversão da nacionalização, da privatização da EGF. E depois andou para trás. E depois não o fez. Depois esqueceu-se. Portanto, é falta de ação política, eu quero dizer isto ao Ivan, é falta de ação política que na área do ambiente e de recolha e tratamento de resíduos tem havido. Isto paralisou. Pergunta aos ministros do ambiente que lá estiveram o que é que fizeram. Pergunta ao ministro do ambiente que lá está agora, dei-lhe trabalho. Não é? Manuel Pisco, já estamos a... Os seus antecessores não mexeram quase uma palha nisto. Já estamos há meia hora com este tema. Se não tiverem nada a opor, passamos a um outro tema, porque ainda teremos um terceiro para o final. Este outro tema é de Almada. Há aqui um braço de ferro entre a Câmara Municipal e o Centro Paroquial e Social de Cacilhas, porque eu vou tentar contar a história em muito poucas frases. O Centro Paroquial de Cacilhas tinha as suas valências a funcionar num edifício que estava no topo do Cais do Ginjal, perto da Casa da Juventude, onde há uns anos foi considerado que por razões de proteção civil não tinha condições para se continuar ali, isso em simultâneo com um projeto que estava a nascer, que era o projeto urbanístico para o Cais do Ginjal, entretanto até atribuído à empresa, uma empresa que é o Grupo AFA, que tem sede na Madeira, ao abrigo desse projeto de urbanização estava previsto que o Centro Paroquial e Social viesse a ter umas novas instalações para substituir as que ficaram sem poder ser utilizadas na zona do Sinjal, umas novas instalações, mas esse projeto imobiliário não avançou, o tempo foi passando, as valências do Centro Paroquial têm vindo a funcionar em instalações provisórias, as últimas das quais na antiga Escola Conde Ferreira, na Rua Conde Ferreira, em Almada, e foi feito um contrato comodato entre a Câmara e o Centro Paroquial, logo com prazo certo, que termina agora em agosto. Entretanto, a Câmara com o Centro Paroquial tinham vindo a tentar encontrar uma solução que passava pela candidatura ao programa PARES,
com financiamento público para a construção de novas instalações, mas a certa altura a direção do centro paroquial decidiu desistir dessa candidatura e pegar no argumento de que tem que ser o Grupo AFA a construir as instalações. O tempo foi passando, o contrato de comodato termina em agosto, o padre que é o presidente da direção do centro paroquial tem vindo a insistir há meses de que depois de agosto não há solução e as valências, que são uma creche e o apoio domiciliário a cerca de 20 idosos, a creche serve cerca de 80 crianças, vão fechar e que os 30 funcionários irão para o desemprego. Houve aqui também uma intervenção dos pais a procurarem sensibilizar a Câmara Municipal, mas na última reunião de dia 31 de maio, a Câmara Municipal, que esteve representada pela Presidente Inês de Medeiros e também pela vereadora do Pelouro, mostrou-se irredutível a dizer que o centro paroquial tem mesmo que sair daquelas instalações, que depois serão colocadas a concurso, porque há outras instituições interessadas, e não correspondeu a esta solicitação ou a este pedido do centro paroquial para prorrogar o contrato de comodato. O que eu ia perguntar a Ivan Gonçalves, dada a proximidade, uma vez que é autarca precisamente em Almada, como é que vê isto? Há aqui insensibilidade da parte do município ou o que o centro paroquial está a fazer é procurar condicionar e forçar uma solução? Bom, eu acho que há aqui um problema sério que está em cima da mesa e não me parece nada que exista falta de sensibilidade por parte da Segurança Social, por parte da Câmara Municipal de Almada. Desde logo, este contrato já tinha terminado o ano passado e a Câmara Municipal, pelo que sei, deu mais um ano para que o centro paroquial pudesse estar nestas instalações. Aquilo que se passou aqui pelo meio, e é algo que é incompreensível até do lado da Câmara Municipal, é que, existindo uma candidatura que tinha sido feita por parte do centro paroquial ao programa Pares, e pelo que sei, onde a Câmara Municipal também teve uma intervenção no sentido de encaminhar, de ajudar e de garantir que as coisas corressem convenientemente, houve uma desistência desta candidatura sem que a Câmara tivesse sequer sido informada. E, aliás, mesmo nos contactos que foram feitos entre o Centro Paroquial e a Segurança Social e todas as entidades parceiras e o Grupo AFA, que é o privado que detém grande parte dos imóveis do Ginjal, a presença da Câmara ou a ajuda da Câmara não foi sequer tida como necessária, ou seja, o Centro Paroquial tomou as suas iniciativas, fez as suas diligências e nem sequer avisou a Câmara Municipal de que ia desistir daquela candidatura e, portanto, colocou-se na mão da boa vontade do grupo, da boa vontade ou da obrigação que esse grupo privado tem de construir umas instalações. O problema é que as instalações em que o centro paroquial se encontra neste momento não têm condições, e isso é algo que já se sabia há alguns anos. Portanto, há vários anos que esta questão tem vindo a ser posta, a Câmara até deu mais um ano para que a situação pudesse ser resolvida. O centro paroquial tomou decisões que, a meu ver, não foram muito avisadas, e agora estamos numa situação que é um problema de facto, porque há pessoas que são ajudadas por este centro paroquial, à creche, ao apoio aos idosos, e quase o centro paroquial colocou-se numa situação em que quase de não ter nenhuma alternativa, sendo que continuar no mesmo espaço também não é, ao que parece, a alternativa. Do lado da Câmara Municipal, aquilo que é a informação e que é pública, é que aguardam uma proposta que seja feita pelo centro paroquial e validada pela Segurança Social para se resolver o problema. Proposta que também não existe. Ou seja, isto é, de facto, um problema sério. Mas que proposta é que pode haver da parte do centro comercial? Do centro paroquial? A proposta é de que possam ir para outro sítio, enfim, é preciso encontrar outra solução, que tem que ser também validada com a Segurança Social. Agora, o problema aqui é que o centro paroquial tomou algumas diligências, e isto também já foi, pelo que sei, explicado aos pais, tomou algumas diligências, não informou a Câmara, não sequer procurou saber qual era a opinião da Câmara relativamente ao assunto. Essas diligências levaram a uma situação que é quase um beco sem saída, e agora, quer dizer, temos que o centro paroquial está numa posição de quase tentar que a Câmara vá fazer algo que não pode fazer, que é garantir que as pessoas continuam naquele espaço, que é um espaço que
não tem condições, e isto são os técnicos da Proteção Civil, etc., que também já o têm vindo a dizer ao longo dos últimos anos, e eu acho que também ninguém quer que nós tenhamos de hoje para amanhã um problema que pode ser mais sério e que não foi tratado em tempo. E, portanto, eu não tenho dúvidas, é preciso encontrar uma solução. Mas também quero dizer que acho que o centro paroquial, neste caso, não tem agido da melhor forma, ou pelo menos não tem agido da forma mais avisada, de modo a garantir o interesse de todos. É óbvio que ninguém quer que a creche feche, que estes idosos deixem de ter apoio, mas estas coisas têm que ser feitas de forma séria, não é quase confrontando toda a gente com um facto consumado para o qual não há nenhuma solução evidente. E o problema é que não há mesmo, mas enfim, eu tenho esperança que o assunto possa ser resolvido, fundamentalmente que os utentes continuem a ter este serviço. Acho que pelo que tem acompanhado relativamente à situação dos utentes, designadamente das crianças, acha que já há perspectivas de se conseguirem colocar aquelas 80 crianças noutras escolas ou ainda não tem informação sobre isso? Não tenho informação sobre isso. Aquilo que eu espero mesmo é que se consiga. Até porque a Almada tem um problema, que não é problema, enfim, é uma circunstância que é um dos poucos concelhos do país que está a crescer, está a ganhar população, tem vindo a ganhar população, pelo menos é isso que os nossos centros nos dizem, e há muitas crianças que precisam de creches e nem as creches do concelho têm que ser, a rede de creches tem que ser ampliada para dar vazão a todas as necessidades, especialmente em algumas zonas do concelho onde tem havido um crescimento demográfico muito grande e, portanto, fechar uma creche é óbvio que é uma má notícia. Agora, aquilo que esperemos é que isso não se concretize, ou pelo menos que estas crianças não fiquem sem uma solução. Mas quero dizer, e esta parte só me vincula a mim, que acho que, segundo todas as notícias que vieram a público, este assunto ainda não foi debatido na Assembleia Municipal, mas eu tenho a certeza que também que será, logicamente, a Assembleia Municipal é o espaço em que todos estes temas são debatidos, mas aquilo que me parece é que houve, ou pelo menos é isso que me ressalta das notícias que têm vindo a público, houve aqui alguma ligeireza na forma como o centro paroquial abordou a questão, quer dizer, algum aventureirismo, e no fundo depois fica toda a gente mal vista no processo, ou pelo menos não é mal vista, é com um problema, porque depois quem é responsável tem que, obviamente, que se preocupa, porque há vidas de pessoas em jogo, há famílias que precisam de ser apoiadas e que têm que ser apoiadas. Manuel Pisco, daquilo que lhe foi possível perceber deste problema à distância, que comentário é que lhe merece? Olha, eu sei naturalmente é aquilo que li nas notícias, e se no próprio Ivan Gonçalves está podia ter sabido mais alguma coisa através dos eleitos da CDU. Pois podia ter perguntado, não tive tempo para isso, sinceramente. Por acaso não tenho ouvido qualquer oposição do lado da CDU nesta matéria? Podemos ter, pronto, deixou-me aqui. Dores Meira não tem feito uma oposição muito para a próxima cerrada. Pergunta. Mas também... Eu diria que toda a gente percebe o problema que aqui existe. Mas eu até sei que os vereadores da CDU levantaram esta questão e perante os factos também é o que o Francisco diz, também não é uma questão propriamente fazer oposição ou não, toda a gente quer resolver o problema. Agora, há um problema para resolver. Isso é uma daquelas coisas que há de haver uma solução de bom senso em qualquer lado, não é? Porque as crianças, não pode haver impossibilidade completa de ter as crianças nos infantários, a gente gerir expectativas em relação às promessas de construção do outro centro, como os responsáveis deste disseram aí lá com as obras lá do Ginjal, não é? Com o empreendimento lá do Ginjal, essas expectativas nunca são feitas de um mês para o outro, ou de um ano para o outro, às vezes são feitas a longo prazo e outras vezes não se fazem, não é? Mas de qualquer forma, eu não queria ser insistente ali para não estar aqui a aborrecer muito o Ivan, mas o que é que está por trás deste tipo de problemas, não é? Ou dos lares de idosos, ou destes infantários que funcionam irregularmente e depois ao fim de muitos anos, ainda há pouco tempo houve um caso também, enfim, que já estava tudo falido, aqui em Sesimbra, não vou dizer o nome, mas o Ivan de certeza absoluta conhece também o caso, não é? Era assim já um pequeno impériozinho de assistência social para crianças e idosos e tal, quando se vai ver, aquilo já não apresentava contas há não sei quantos anos, aquilo estava tudo cheio de dívidas, e é um problema sério, depois onde se colocam as pessoas, quer idosos, quer crianças.
Isto significa o quê? Que há pouco acompanhamento destas instituições. O que é que falha? O que é que falta? Falta um acompanhamento mais regular e mais efetivo da Segurança Social. Tem que haver. Agora, vamos dizer, mas a Segurança Social não tem técnicos para isso. Eu sei que os responsáveis dizem, mas eu não tenho gente, eu tenho um técnico ou dois para fazer este trabalho numa área enorme. Pois é essa função social do Estado que está debilitada. E depois os casos, quando aparecem, são sempre grandes problemas. E como são casos desta natureza, em que o apoio a crianças, ou o apoio a idosos, ou o apoio a pessoas com deficiência, são sempre coisas socialmente muito delicadas. Tudo é feito na melhor das boas vontades, no aproveitamento de alguns fundos para fazer algumas instalações novas, mas depois ninguém pensa na tal coisa que é, depois de se fazer, de lançar a primeira pedra e a última pedra de um edifício e pôr uma instituição a funcionar, há custos de funcionamento. Funciona tudo à conta de subsídios da Segurança Social, não é? Quando os subsídios da Segurança Social começam a ser limitados para os encargos, ninguém tem condições de sobreviver. Isto precisava de um acompanhamento, ou seja, precisa de uma política social mais ativa. Mais ativa. Eu estou-me a queixar, não é contra a política do governo, nem contra o governo. Estou-me a queixar da falta de governo, da falta de políticas setoriais. E esta aqui nós sabemos que nesta área do social, nas ofertas sociais, nós temos muita dificuldade em controlar estas. Eu também sei que tem havido um trabalho na área da segurança social de controle em relação aos idosos, de controle de lares. E tem havido alguns encerramentos de lares, sem grande polémica. Ou seja, faz-se com aquele bom senso. Antes de decretar, vamos arranjar a alternativa. E colocam-se as pessoas, altera-se. Eu sei que tem havido algum trabalho nesse sentido. Mas o grosso está ao Deus dará. Ao Deus dará. Pronto, a expressão é um pouco essa. Aqui há de haver uma solução prática. Eu não quero crer, nem a Câmara quer deixar a falta de respostas para o apoio àquelas crianças, nem o pároco, nem os donos, os proprietários, os responsáveis pela instituição que existe. E, portanto, aparentemente as pessoas ficaram entre uma promessa de um construtor, não é? E eu acho que não é a vingança da Câmara agora dizer, não foste ao programa Pares, já não foste ao Pares, agora não quero saber disto, tens um problema, isto tem que fechar. A própria Segurança Social tem que também intervir e arranjar-se uma solução que a Câmara de certeza que vai encontrar. Ivan, não sei, presumo que não queira dizer mais nada. Não, quero dizer uma coisa, é que eu na verdade muito brevemente, é para dizer que até concordo com o Manuel Pisco nesta questão que a Segurança Social tem que ser mais efetiva, porque muitas vezes nós aquilo que vamos vendo é que a Segurança Social só dá conta de alguns problemas já depois deles serem públicos. Eu sei as dificuldades que existem, a falta de recursos humanos, enfim, todos os constrangimentos que o Estado tem, sei que os trabalhadores da Segurança Social fazem o melhor que podem. Até, aliás, a minha mãe é funcionária da Segurança Social e, portanto, eu até... ai de mim que não soubesse. Mas também sei que é preciso o Estado ser mais eficaz na fiscalização que vai fazendo e não deixar... Nem é tanto... Bom, neste caso eu não sei se em concreto se havia muito que o Estado pudesse fazer, mas há outras situações em que claramente sim, tem que estar atento. Passamos ao terceiro e último assunto de hoje. Em Palmela, esta semana, reabriu com alguma pompa o Centro de Saúde de Brejo do Aça, de uma localidade com características rurais, e o município, o Presidente da Câmara, assumiu aqui o papel de agente decisivo, porque havia um problema com o Centro de Saúde, além da questão dos médicos e tudo isso, que era o de as próprias instalações estavam num terreno privado, entretanto passou para um outro proprietário. Há 2 anos que estava fechado, era uma necessidade para aquela localidade e uma reivindicação das populações, acho que podemos interpretar assim, e finalmente reabriu, vai ter consultas pelo menos um dia por semana e é uma unidade que passa a funcionar e que estava mesmo completamente encerrada. Infelizmente não temos cá Paulo Ribeiro, que é dos 3 o único que é autarca em Palmela, com certeza que acompanhou este processo, mas eu talvez comece por Manuel Pisco, porque apesar de tudo é o ideológico e politicamente mais próximo de Presidente da Câmara de Palmela. Que avaliação é que faz a esta ação? É que eu, quando olho para isto, além dos méritos e do empenho que os autarcas põem para conseguir resolver problemas concretos,
Vês também aqui alguma coisa que se relaciona com a descentralização de competências, que é, por um lado, a saúde tem sido até há bem pouco tempo uma área central do Estado, agora uma parte dessas competências passaram para os municípios e nós temos visto que mesmo em áreas que não são da competência dos municípios, como é o caso de construção de centros de saúde, reabertura de alguns, o caso deste do Brejo do Aça, a proximidade é um elemento decisivo. O que é que tem a dizer sobre isto, Manuel Pisco? Sim. Portanto, aqui, tal como na questão do infantário, a Almada, os créditos têm que acabar por ser atribuídos à Câmara, porque vai ser a Câmara que vai ter que resolver o problema, com certeza. Aqui em Palmela, a Câmara lá tomou medidas e lá conseguiu. Teve a sorte de ter correspondência com médicos e técnicos de saúde, e que não estejam todos, esteja a equipa completa, mas a parte da saúde, a Direção Regional de Saúde, a Ação Regional de Saúde, acabou por colocar as pessoas. Nós estamos a então uma situação que não é parecida, é inversa. Nós estamos a acabar a construção de um novo centro de saúde em Azeitão, mas ainda estamos aflitos. A Câmara de Setúbal não sabe, não tem nenhuma garantia, não pode ter, porque só quem gera os recursos humanos e técnicos da saúde é que vai ter que arranjar médicos para colocar lá, em enfermeiros e o pessoal que é necessário. Aí não podemos pôr as camas a recrutar médicos ou a recrutar enfermeiros. Tem que ser o Sistema Central de Saúde a fazê-lo. Mas ainda não sabemos. A gente vai, se calhar, ter o risco de inaugurar aquele centro de saúde e não ter o pessoal para ele funcionar. Isto é que é um problema que lá está, talvez, não nos diz respeito. Eu estou de acordo que, por exemplo, para a parte do social, da área social, para os estabelecimentos, das respostas para a infância e para os idosos, na fiscalização e acompanhamento, é bom que as câmaras tenham mais intervenção, porque estão próximos e podem fazê-lo. E o Estado não é capaz de fazer à distância, nem há meios, nunca há técnicos suficientes. De acordo com isso, mas repartam-se os meios, em termos financeiros e humanos, para que as câmaras façam aquilo que é de proximidade, realmente possam fazê-lo. Agora estão a fazê-lo sem meios nenhums. Não podem fazer ainda, porque não têm sequer. Palmela resolveu, Almada há de resolver, em Setúbal espero que também se resolva com participação em pessoal técnico, em pessoal médico e em pessoal de enfermagem administrativo, não há de ser muitos, mas que sabemos que estão a fazer falta em todo lado. Esta articulação é que vai fazendo falta. Portanto, é preciso mais disponibilidade para o diálogo entre os que estão em cima nos ministérios e os que estão em baixo nas autarquias, a bem da população. Ivan Gonçalves, a sua opinião também sobre esta matéria? É óbvio que é uma boa notícia e é óbvio também que há aqui, de alguma forma, uma necessidade dos autarcas de puxarem a si os louros da abertura, enfim, também faz parte destas coisas, mas a ARS também tem aqui, a Autoridade Regional de Saúde tem aqui também um papel importante e eu tenho a certeza que nos casos em que estas situações não são resolvidas, não é por falta de vontade de quem está nos ministérios ou nas secretarias de Estado. Portugal tem mesmo um problema crónico de falta de profissionais de saúde, especialmente médicos, e portanto também de nada adianta abrir centros de saúde que depois não tenham médicos, ou até centros de saúde que depois não tenham condições para prestar bons cuidados. Às vezes é preferível ter apenas um num determinado local e que ele possa ter as valências que são necessárias para servir a população, porque também de nada serve ter ali um posto aberto só para dizer que está aberto. Pronto. Mas neste caso acho que é uma boa notícia e, portanto, acho que todos os autarcas e todos os representantes eleitos aqui do distrito de Setúbal ficam felizes por saber que temos mais uma unidade de saúde em funcionamento e os utentes também vão poder beneficiar dessa unidade de saúde e que é o que mais importa. E com isto chegamos ao final da edição de hoje. Eu agradeço a Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, pela CDU, e Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, pelo Partido Socialista. Hoje não contámos com Paulo Ribeiro, vereador do PSD no município de Palmela, esteve ausente devido a um impedimento. O programa Política Local é emitido em direto, é emitido na Rádio Popular FM aos sábados às 11 da manhã, com repetição aos domingos às 2 da tarde e também fica disponível em podcast. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro voltam a encontrar-se de hoje a 8 dias. Até lá, uma boa semana para todos.
Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local.